Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a cada um de vocês e com esta mensagem de fé, chegue também à sua vida a paz. Mas não uma paz de uma solução de um problema pessoal, mas uma paz eterna, a paz do Senhor Jesus. Jesus é a nossa paz. Quando nós temos fé nele, então é um bate e volta. Nós colocamos a nossa fé em Jesus, automaticamente a paz dele vem sobre nós. É um toma lá da cá imediato. Experimente isso na sua vida. Experimente crer na pessoa do Senhor Jesus Cristo, de acordo com a sua palavra, e você vai experimentar paz eterna que vem dele para dentro de você. O assunto que nós queremos tratar hoje é sobre justamente a fé. Você sabe que muitas pessoas começam bem na fé, só que com o tempo, com a luta, com a tribulação, algumas ou muitas pessoas acabam desistindo da fé. E é assim, quando você recebe alguma coisa de Deus, um milagre, uma bênção, através da sua fé, não pense que aquela bênção é permanente, independentemente da sua fé, de forma nenhuma. Você tem que manter-se na fé para manter a bênção. É lógico, porque nem seria justo da parte de Deus abençoar uma pessoa que manifestou uma determinada fé nele durante um tempo e depois desistiu, virou-lhe as costas. Nós vamos ver isso no caso dos leprosos que foram curados, que se apresentaram para Jesus, foram curados. Todos os 10 foram curados. Mas, no final das contas, somente um voltou para dar graças a Deus. Os 9 restantes foram embora. Foram curados. Não tenha dúvida. Foram curados também pela mesma fé que o que permaneceu. Só Deus sabe o que aconteceu com eles depois. Porque se pela fé você toma posse de uma bênção de Deus, pela dúvida você perde essa bênção. Claro, você usou a fé para tomar posse e não mantém essa fé, como que você vai continuar ou manter a sua bênção? Não tem como. Então, a fé é assim, não basta você tê-la por um momento,
por 2 momentos, por 3 momentos, por um dia, por um ano, por 10 anos, por 20 anos. Se você não permanecer na fé até o fim, você perde. É isso mesmo, você perde. Não tenha dúvida disso. A Bíblia tem mostrado isso e nós vamos ver com exemplos claros nos dias de hoje de como isso tem acontecido dentro das igrejas. Vamos a esse testemunho e logo em seguida nós voltamos com o texto sagrado para meditar bem nessa palavra. Por favor, pode dar vazão aí o testemunho, por favor, Felipe. Meu nome é Bruno, tenho 31 anos. Eu vim através da minha avó para a Igreja Universal com 15 anos, 14, 15 anos. E ao decorrer do tempo me apeguei firme, estava bem forte na fé. Nessa etapa comecei a trazer minha mãe, meus pais, meus familiares, todos começaram a vir para a igreja também, através do meu testemunho. Meu nome é Cida, eu sou mãe do Bruno. Eu vim para a Universal através do testemunho do meu filho, assim que ele viu mudança, ele nos convidou. E com o passar do tempo, eu vi a mudança, mas com o passar do tempo eu peguei firme, né? Tendo uma vida com Deus, e ele já não. Participava dos cultos, tudo, porém não tive encontro com Deus naquela época. Eu era convencido, não era convertido. E aí eu me afastei, desisti da fé. Não passou muito tempo, eu me entreguei de fato e de verdade, porque quando eu ouvi falar que tinha que haver a entrega de 100%, eu comecei a buscar o que era essa entrega e eu fui e me entreguei de fato e de verdade. Não demorou muito a receber o Espírito Santo, que foi a maior alegria da minha vida, que eu não olhava problema, eu não olhava mais nada. Para mim não existia, os problemas estavam ali, mas a força que o Espírito Santo me dava para poder lutar contra tudo que estava acontecendo, que fez eu permanecer. Com 17 anos comecei, por influências de amizades, a me envolver com drogas. Primeiro foi a maconha. Depois, com 19 anos, comecei a cheirar cocaína. Foi quando eu comecei a conhecer as drogas mais a fundo. E tive minha primeira overdose com 20 anos. Não contente com a primeira overdose, com 22 anos tive mais uma overdose de lança-perfume e cocaína. Dava vontade, sim, às vezes, de desistir, mas ao mesmo tempo vinha uma força, né? Deus falava que era comigo e que eu deveria permanecer firme, e isso me dava aquela força. Minha mãe já chegou a encontrar droga dentro de casa. Meu pai encontrou 12 quilos de maconha dentro da minha casa. Brigas eram constantes. Todo dia já havia briga em casa. E não da parte dela, mas da minha parte, porque eu era muito angustiado. Eu era revoltado, era um jovem que não tinha amor ao próximo. Não via minha mãe como uma mãe, não tinha amor de mãe e pai da minha parte, só da parte deles. Eles faziam tudo por mim, mas era a mesma coisa para mim que nada. Aonde que o fundo do meu poço foi quando eu comecei a me envolver com uma quadrilha de assalto. Eles assaltavam a carro forte e acabaram me colocando na quadrilha. Eu tinha minha função na quadrilha e eu me deparei com a cadeia. Eu fui preso. Quando foi eu buscando, ganhando almas, estando no presídio, de repente, um dia eu saí de casa, eu estava até fazendo aulas e cheguei em casa, eu recebi um telefonema, o meu esposo passando mal. E quando ele falou para mim que ele estava passando mal, eu peguei e falei para ele, pede para o Bruno te levar no pronto-socorro. Aí ele falou, não posso, a polícia chegou aqui e prendeu ele está preso. E quando eu fui preso, eu fiquei 45 dias sem visita, que foi os meus piores 45 dias da minha vida, porque eu pensei que minha mãe e meu pai iriam me abandonar, de fato, de vez. Que aí foi quando começou a bater mais a depressão dentro de mim lá dentro, e a vontade de se matar ainda ficou maior. Para mim, eu não gosto nem de lembrar desse dia. Foi muito dolorido, porque ao mesmo tempo eu olhei e vi, eu estava lá no presídio, eu estou lá ajudando e hoje eu estou ouvindo que o meu filho foi preso. Ao mesmo tempo que eu queria abrir o chão, que eu queria que tudo acabasse, ao mesmo tempo eu olhava para Deus e falei assim, meu Deus, por quê?
para quê. Mas eu sabia que tinha um propósito de Deus, porque eu buscava muito por ele, eu não desisti. Muitos falavam que para ele não tinha jeito, que ele não ia mudar, mas eu não olhava para isso. E em nenhum momento eu desisti. Foi um momento que deu até um alívio, mesmo estando dentro da cadeia, me deu um alívio, porque eu vi que eles não desistiram de mim. Meu pai entrou com muitas dores, que ele estava com pedras nos rins, muito debilitado, estava até com cicatriz nos braços, que ele tinha tomado remédio. Ele tinha tomado medicação antes de entrar dentro da cadeia para me visitar. E no dia que eu entrei, e eu vi o lugar também, né? Que para mim foi um sofrimento ver aquele lugar, né? O estado, o jeito, como que estava. O que eu fiz foi passar a fé para ele e falar, né? E ele mesmo ainda falou assim, mãe, eu poderia ter te dado ouvido, né? Eu falei assim, filho, você deveria ter dado ouvido a Deus. Quantas vezes Deus falou com você, né? E você não deu ouvido. Mas nunca é tarde. Se você está aqui hoje, porque Deus tem um propósito. Após 21 dias, entrou o pessoal da Unip lá dentro. Quando caiu a minha ficha que eu precisava mudar, eu precisava procurar algo para a minha vida, porque ali foi meu fundo do poço, não teria mais para onde eu ir. Então foi onde que eu encontrei Jesus, que foi o momento que eu me entreguei de fato e de verdade, de coração, me entreguei 100% para Deus. Fiz um pacto, uma aliança com Deus, renovei na verdade aquela que eu quebrei há muito tempo atrás. Eu renovei uma aliança e me entreguei 100%. E Deus se entregou da mesma forma para mim, 100%, porque foi quando eu tive encontro com Deus de verdade lá dentro. E dali em diante eu comecei a ver mudança. Eu chegava e ao invés de ser triste para mim chegar lá e ver meu filho, a cada visita eu ia com alegria. Porque a cada dia que eu chegava lá eu via mudança nele. Ele falando de Jesus para as pessoas, falando de uma forma diferente, mudado, transformado. Aquilo para mim era triste por conta da situação e do lugar, mas eu ia com alegria ver meu filho. Porque não só via a mudança dele, mas eu via o que ele estava fazendo com os outros lá, ajudando pessoas lá dentro também. E de fato, realmente a gente tem como ter paz dentro de uma cadeia. Porque eu dormi em paz. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu conseguia dormir em paz. Dentro de uma cadeia, a gente conseguir dormir em paz. É algo que a gente falando é inaudito, né? É até inacreditável. Mas, de fato, tem sim uma paz interior. Esse dia foi algo maravilhoso. Foi muito bom. Foi, se eu não me engano, no 17º dia do meu propósito que eu fiz, de 21 dias de pão e água. Eu recebi o Espírito Santo dentro do banheiro. Lá a gente chamava de boi. Dentro do banheiro, eu buscando... Na oração das 11, né, que o Bispo Macedo fazia, após o término da palavra do Bispo Macedo, eu comecei a buscar, eu e um colega meu. E eu comecei a buscar, incansavelmente eu comecei a buscar. Até que no momento, dentro da cadeia, eu recebi uma paz. Recebi uma alegria que nem parecia mais que eu estava dentro de uma cadeia. Eu só consegui enxergar que eu estava dentro da cadeia a hora que eu abri os olhos. Porque no momento que o Espírito Santo desceu sobre mim, não parecia que eu estava dentro de uma cadeia mais. O dia que eu cheguei lá, que ele falou pra mim, mãe, você não tem noção. Eu falei assim, o que foi, filho? Ele falou assim, eu tive um encontro com Deus, eu recebi o Espírito Santo. Aí pra mim foi uma alegria, eu abracei, beijei, porque o melhor tesouro que a gente tem, a melhor coisa que a gente pode receber no mundo é o Espírito Santo. E ali eu vi, realmente, Deus está com você, filho, agora. Pode ter certeza, você pode sair daqui. E eu creio em nome de Jesus que você vai sair daqui transformado. Nasceu uma esperança, nasceu uma vontade de viver. Aquela vontade que tinha de morrer foi embora. A partir do momento que eu tive o Espírito Santo, eu vi que eu tinha uma possibilidade de viver. Eu teria a possibilidade de ter algo a mais. Porque aí a gente já não faz mais as coisas com a força do nosso braço. Aí a gente pede direção para Deus, então Deus guia já os nossos passos. E eu fiz um planejamento lá dentro, eu fiz um plano de ter uma família abençoada, ter uma família próspera e ter meu próprio negócio. Quando ele saiu a liberdade dele, foi algo muito forte, porque foi algo da forma e do jeito que eu pedi para Deus. E eu orava sempre pedindo a Deus, porque tocava a campainha, que eu morava numa chácara, tocava a campainha e eu pensava, meu Deus, podia ser meu filho.
Eu quero que um dia toque a campainha e seja o meu filho, abrindo o portão e ser ele. Ou eu chegar em casa e encontrar meu filho. Eu sempre pedindo assim, a forma que eu queria que meu filho chegasse. E foi dessa forma que aconteceu. Eu saí uma noite com meu esposo, nós fomos no shopping com o sobrinho. Quando eu retornei, estava ele lá dentro do meu quarto, escondidinho. Quando eu abri a porta, eu dei até um grito, que eu gritava e... Pena que não tinha muitos vizinhos, porque é chácara, mas eu gritava, foi a maior alegria da minha vida, a resposta de Deus. E do jeitinho que eu pedi para ele, ele fez. Aí foi muito rápido, coisa rápida. Após 3 anos que eu saí da cadeia, hoje eu sou casado, muito bem casado, tenho uma família abençoada, sou um pai de família, tenho 2 filhas, hoje eu tenho meu próprio negócio, não dependo mais de ninguém. Hoje eu consigo obter o que eu quiser. Se eu quiser ir em um restaurante comer, eu consigo ir. Se eu quiser ir em algum lugar, eu consigo ir. Não dependo mais de ninguém. Isso tudo através do Espírito Santo, pois foi Ele quem mudou a minha vida. O segredo foi o Espírito Santo. Porque com certeza, eu tenho a plena certeza, se não fosse o Espírito Santo, eu não suportaria. De forma alguma. De como foi, da forma, hoje a gente conta sim, né? Mas da forma de tudo como aconteceu, se não fosse o Espírito Santo, eu não suportaria de forma alguma. De maneira alguma. Ele é tudo, né? O Espírito Santo na minha vida hoje, sem Ele eu não faço mais nada. Peço a direção para Ele em tudo. Ele que trilha os meus passos, meus caminhos. Tudo que eu vou fazer, eu peço a direção para Deus hoje. O Espírito Santo me guia, me traz paz, me traz felicidade. O Espírito Santo é tudo para mim hoje. A plenitude do Espírito Santo, na plenitude do Espírito Santo, há o espírito de sabedoria. Espírito de sabedoria. Então, ele dá sabedoria para a gente tomar atitudes certas para a nossa vida. Há o espírito de conhecimento. Deus, na pessoa do Espírito Santo, nos dá o dom do conhecimento, a dádiva divina do conhecimento. Conhecimento celestial, conhecimento espiritual, força. Sim, o Espírito de Deus também é o espírito de fortaleza. Fortaleza. É o Espírito do Senhor, é o espírito do temor do Senhor, que não permite a gente fracassar ou diminuir o ritmo da fé. O Espírito Santo é o Espírito que nos guia a toda a verdade. Ele é o guia que nos guia a toda a verdade. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem firmeza, determinação, definição. Ela é uma pessoa que sabe o que quer. Ela sabe o que quer porque o que ela quer é coisa de Deus. Muito legal. Então, ainda falando sobre a fé, se você tem fé para conquistar, mas não tem fé para manter-se na fé, então você é como, por exemplo, os 10 leprosos, ou melhor, os 9 leprosos, porque os 10 foram curados, mas somente um sobrou, somente um continuou na fé. O texto sagrado mostra o seguinte, vamos ler aí, por favor. Diz assim: e entrando numa certa aldeia, está falando de Jesus, que Jesus entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, porque naquela altura os leprosos não poderiam de forma nenhuma se aproximar das pessoas que estavam bem de saúde. Eles tinham que ficar de longe. Então eles ficaram de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Quer dizer, eles manifestaram uma fé em Jesus, uma fé simples, bem simplória. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Certamente, eles já tinham ouvido falar da fama de Jesus. Então, eles apelaram para Jesus porque eles eram leprosos e eles queriam ficar curados.
E Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ora, o que significa isso? Significa dizer o seguinte: naquela altura, naquele tempo, quando uma pessoa contraía uma doença, então ela deveria se conduzir até o sacerdote, ou aos sacerdotes. Porque os sacerdotes, eles também eram os vigilantes da saúde pública. Eles diziam, eles conferiam se a pessoa estava com uma doença infecto-contagiosa ou uma doença qualquer, uma doença simples. Então, Jesus os mandou se apresentarem até o sacerdote, para que os sacerdotes pudessem averiguar a situação deles. Ora, quando eles foram se mostrar aos sacerdotes, aconteceu que, indo eles, quer dizer, tomando a direção, obedecendo a ordem de Jesus, indo eles na direção dos sacerdotes, ficaram limpos. Antes mesmo de estarem com os sacerdotes, eles ficaram limpos. Ora, o texto sagrado diz que, continua, por favor, que um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Samaritano não se dava com judeus. Então, o samaritano era considerado estrangeiro. Mas como eles estavam todos leprosos, então eles se juntavam, não tinha problema. A doença os unia. Então, quando ele voltou, e ficou curado perfeitamente, junto com os demais, ele voltou dando graças a Deus pela cura que Jesus, que era judeu, o havia feito. E Jesus, então, respondendo, disse: não foram 10 os limpos curados? E onde estão os 9? Jesus perguntou. E disse: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Este estrangeiro. Mas os outros 9 eram judeus, naturalmente, e foram curados, mas não vieram agradecer ao Senhor Jesus. Então Jesus acrescentou dizendo: vai, ou levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. A fé havia curado os 10, mas aquela fé do que voltou, do samaritano, o havia não só curado o seu corpo físico, mas também a sua alma aflita. E Jesus disse: vai, porque a tua fé te salvou. Quer dizer, o salvou. Além dele ter sido curado fisicamente, ele foi curado espiritualmente. Então, esse é o propósito de Deus para todos nós. Ele não quer curar, não quer resolver os problemas físicos nossos simplesmente. Ele quer transformar as nossas vidas, como foi o caso do Bruno, no testemunho que nós assistimos. O Bruno, em princípio, estava na fé, era jovem, estava na fé, estava bem, mas ele não tinha recebido o Espírito Santo. E por não ter o Espírito Santo, que é o Espírito da fé, você sabe que o Espírito Santo é o Espírito da fé. Se você tem o Espírito Santo, você tem a fonte da fé dentro de você, jorrando o tempo todo. Agora, se não há o Espírito Santo, se não há o Espírito da fé dentro de você, você não vai suportar as afrontas do mal, não vai suportar as aflições, não vai suportar os dias maus e vai desistir. Ora, minha amiga, essa é a razão porque nós temos sempre insistido para que as pessoas recebam ou busquem e recebam o Espírito Santo. Buscar até receber o Espírito Santo. Não basta simplesmente
a pessoa ir na igreja e tentar uma vez, tentar duas. Não, ela tem que insistir, ela tem que colocar toda a sua força, porque o Espírito Santo, como eu disse inicialmente, é o espírito de sabedoria. Quem recebe o Espírito Santo recebe sabedoria para se conduzir nessa vida. Verifica que o Bruno, depois que recebeu o Espírito Santo, saiu da cadeia, ele não saiu desorientado, não, ele não saiu desempregado, não, ele já saiu com uma ideia, com uma sabedoria, e Deus abriu-lhe as portas. Hoje é um rapaz de negócios, tem a sua família, um homem de bem, e está na fé. Quer dizer, o Bruno foi curado não apenas fisicamente, mas também espiritualmente, e é isso que Deus quer fazer na sua vida. O testemunho que nós vamos colocar agora também fala sobre esse tipo de cura, a dupla bênção, a cura física e a cura espiritual. Vamos assistir, por favor. Vale a pena você aumentar o seu volume, o volume do seu receptor, por favor. Macir Júnior. De uma família tradicional e bem estruturada, casado logo na juventude. Aparentemente não lhe faltava nada, até uma notícia tirar tudo da normalidade. Um certo dia, eu comecei a sentir muita dor nas costas e no começo eu fui deixando. Não dei muita bola para aquela dor. E aquilo começou a piorar, até que eu senti o intestino, assim, o abdômen um pouco enrijecido. E foi quando eu tomei a liberdade e procurei a medicina. Chegando lá, comecei a fazer alguns exames, né, e de pronto o médico já pediu que eu preciso internar você, porque tem alguma coisa ali, precisa fazer alguns exames de imagem mais profundos para verificar o que realmente é isso. E veio o laudo do médico, dizendo que eu estava com uma massa no abdômen de 15 centímetros. Até se não tivesse o exame, fica até difícil de acreditar. E falou assim, olha, você não tem medo de morrer? Essas foram as palavras dele, de primeiro, né? E começou a passar. Falou, ó, o seu rim esquerdo está condenado, já não está funcionando mais. Nós vamos precisar ir tirar aí talvez uns 2 metros do intestino, né? Fora tratamentos que vai precisar fazer, quimioterapia, enfim. E no final ele falou assim, você sabe que você pode não voltar dessa cirurgia. Você tem consciência disso? Atônito depois da insensibilidade médica diante de seu diagnóstico, Macir é invadido pela insegurança. A partir dali, como seria o seu futuro? Eu fui tomado como se fosse um buraco que abriu na minha frente. Fiquei sem rumo, não sabia o que fazer naquele momento. Pronto, o que eu vou fazer? Como é que eu vou dar a sequência? Como é que eu vou ser o provedor da minha família agora, né? Então isso foi aquilo que me veio, né? Todo esse medo. Ainda apreensivo e no hospital, 2 dias antes da temida cirurgia, Deus lhe traz à memória onde encontraria a verdadeira garantia. Eu conhecia a palavra, eu já havia frequentado a Igreja Universal. Então eu pedi para minha esposa que ela fosse até a igreja e assim ela fez. E ela foi lá, buscou uma palavra, ela pegou o Espírito passado pelo altar e ela trouxe para a gente dentro do hospital. Então aquela palavra que ela trouxe nos deu força, nos deu certeza. Apesar de eu ter que passar por aquela cirurgia, por aquele transtorno que estava acontecendo no momento, mas eu tinha certeza, eu vou passar e vou sair dessa, para vencer, para honrar. E assim aconteceu. Até o médico, antes da cirurgia, comentou com a minha esposa depois que ele falou assim, não estou entendendo, ele está tão calmo, e eu estou mais nervoso do que ele, né, com todo aquele problema, tudo que estava acontecendo. E assim foi. O rim que havia parado, que não estava funcionando mais, voltou a funcionar, não precisou retirar o rim. Intestino, que estava comprometido, 2 metros, não precisou mexer, nada, intocável. A recuperação foi um sucesso. Tudo contrariava o que os especialistas haviam dito. Dessa forma, Macir reconhece o real doutor da sua vida. E eu fui com a minha esposa na igreja. Eu fui agradecer a Deus pela oportunidade que Ele estava me dando. Mas o homem do altar sempre falava,
olha, para você permanecer, você tem que ter o Espírito Santo. Então isso foi martelando na minha cabeça, comecei a me entregar mais, eu e minha esposa, a gente começou a fazer propósitos juntos, de oração, à meia-noite, vir quarta-feira, domingo, buscando, lendo, e veio o jejum de Daniel. Eu lembro que eu comentei com a minha esposa, o jejum de Daniel termina dia 26 de agosto. Vamos aproveitar, o que você acha de ir comigo para o Templo de Salomão? Receber a oração do bispo lá no Templo de Salomão. E assim nós fizemos. A gente participou do jejum de Daniel, fez os 21 dias e fomos para o Templo de Salomão. Então, todo o empenho foi recompensado. Eu lembro como se fosse hoje a reunião das 9h30 e o bispo Macedo estava no Monte Hermon, onde foi derramado o óleo sobre a barba de Arão. Eu lembro que fosse hoje, aquele óleo caiu e o bispo determinou, você que não tem, receba o Espírito Santo. E assim foi, nós recebemos ali o batismo com o Espírito Santo. Deus nos honrou de tal forma que é uma alegria indescritível, algo inacreditável assim de acontecer. Deus nos honrou, Ele nos fortalece, foi uma força tamanha. O Espírito Santo é a certeza, mesmo a gente passando por lutas, dificuldades, o próprio Espírito Santo que vem nos dá o aconchego, nos dá o afago. Ele diz, filho, eu sou contigo. Ele dá essa certeza que nós temos todos os dias. Às vezes a gente passa por lutas, guerras na vida, no dia a dia, mas é a palavra de Deus ali que vem, nos fortalece, nos dá o aconchego. É o próprio Espírito Santo que dá essa força para que a gente não venha voltar e não venha retroceder, para que não venhamos olhar para trás. O Espírito Santo me trouxe paz, alegria, coisa que antes a gente não tinha, que era atribulado, ansioso. Então, e meu casamento hoje é abençoado, a minha esposa é maravilhosa. Hoje ela me auxilia, é uma auxiliadora, fazemos coisas juntos, oramos juntos, fazemos propósitos juntos, isso é muito importante. Então, tem me auxiliado muito. Tenho um casamento abençoado, tenho um filho maravilhoso, tenho um trabalho abençoado que nos proporciona uma vida boa, Então, Deus tem nos honrado e não nos deixa faltar nada. Foi a fé no Deus vivo e no nome de Jesus que me deu segurança. As contas e boletos estão chegando. O telefone não para de tocar. Cobranças e mais cobranças. Todos os dias volta frustrado para casa por não ter o sustento para sua família. A má condição financeira é uma das coisas que mais tira a paz do ser humano. Colocar a cabeça no travesseiro e dormir é algo muito difícil para quem vive este problema. O que tem tirado a sua paz? Saiba que é possível alcançá-la através da fé no Príncipe da Paz, que é o Senhor Jesus. Neste domingo, 18 de outubro, o segundo encontro com a paz. Na oportunidade, participaremos da Santa Ceia. Às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Edmilson Silva Santos, eu tenho 37 anos, eu vim de uma família conturbada. Minha mãe se separou do meu pai, teve problemas no casamento, a separação dela, nós chegamos em São Paulo. Aí eu comecei a enxergar o brilho do mundo. No momento que eu estava na noite com a rapaziada, saindo com mulheres, aquele momento para mim eu era feliz. Mas nos bastidores, na minha casa, sozinho, aquela angústia, aquela depressão, a dor de cabeça constante, eu não conseguia olhar para a luz. Eu tinha uma dor de cabeça tão forte que eu tinha que ficar trancado dentro do quarto. Se acendesse a luz, aquela dor gritava dentro da minha cabeça. Então foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Foi me apresentado, eu fui evangelizado por um rapaz da igreja, ele me convidou para participar das reuniões. Quando eu cheguei numa quarta-feira, eu participei da reunião e foi falado de entregar a vida para o Senhor Jesus. Foi quando eu decidi me batizar nas águas. Quando eu falei, eu vou me batizar, eu vou me entregar. E através dessa entrega foi uma mudança radicalmente. Quando eu me batizei nas águas, nas reuniões foi me falado a respeito do Espírito Santo. Que o batismo nas águas em si só não era o suficiente. Que eu precisava de receber a presença de Deus dentro de mim. Eu entendi que quando a gente se batizava nas águas, o Espírito Santo estava com a gente
mas não dentro da gente. Então eu já comecei a lutar para conquistar as coisas, eu comecei a ter trabalhos, eu comecei a ter oportunidades melhores. Na época eu comecei a crescer financeiramente. E aí eu comecei a ficar me preocupando com a minha vida sentimental. E a voz sempre dentro de mim, confia, permaneça. Mas aí eu comecei a querer ajudar Deus. Aí eu já fui começando a mudar uns comportamentos que eu tinha. E através disso eu já comecei a abrir concessão para minha carne. Certas coisas que eu não assistia, que para mim era abominável, eu comecei a abrir concessões. Assistindo cenas em algumas filmes e novelas de sexo que antigamente eu não fazia. E nessa época que eu já estava me esfriando, foi quando eu fiz uma escolha de namorar, de me envolver com uma pessoa. Na hora em si, quando eu estava com ela, teve um prazer de poucos minutos, mas quando acabou e eu deitei do lado dela na cama, ela dormiu, e ali já começou a vir um peso em mim. A minha consciência começou a me massacrar de uma maneira tão grande que dali eu já comecei a ter uma sensação que eu não tinha há muitos anos atrás. E quando eu cheguei na igreja, no domingo pela manhã, a primeira coisa que eu fiz, eu fui procurar o pastor. Acabou a reunião das 10 horas da manhã, eu fui procurar o pastor. Eu falei, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Esse pastor, ele me orientou como um pai orienta um filho. Ele falou assim, eu não vou falar para você o que você tem que fazer. Mas eu, no seu lugar, eu me cuidaria. Eu deixava esse relacionamento de lado e cuidaria de mim. Cuida de você. Mas eu preferi, mais uma vez, dar ouvido ao meu coração. E ali eu peguei e comecei a viver a minha vida. Eu falei, não, mas eu gosto dela, eu quero ficar com ela, eu quero casar com ela, eu quero viver com ela. Ele falou, bom, se é o que você quer, então vai na sua fé. A princípio, eu achei que eu estava no caminho certo. Porque no começo, o relacionamento estava bom. No começo, nós não tínhamos briga. No começo, as coisas estavam bem. Então, o meu casamento começou a ter brigas. Começou a se esfriar. Eu comecei a ser um homem querendo ser independente. Não dava mais valor para as coisas de casa. Ficava mais no trabalho. Comecei a fazer academia, começou a despertar em mim desejos por outras mulheres, vindo na igreja e casado. Foi quando o casamento estava numa crise muito grande, eu peguei e fui embora de casa. Eu falei para ela, eu vou embora de casa. Eu já não coloquei mais o pé na igreja. Eu já não queria mais saber da igreja. Para mim, a princípio, eu tirei um peso das costas. Aí já veio na minha cabeça, já que você não está indo mais, para que ser dizimista? Aí eu já deixei de ser dizimista. Deixando de ser dizimista, eu comecei a ser infiel também no meu trabalho. Então, eu já comecei a mentir. No meu trabalho, eu já comecei a mexer no caixa, coisa que eu nunca fiz. Isso não era de mim. Eu nunca tive esse caráter, essa conduta. Então, na noite eu pensava, agora eu vou ter a mulher que eu quiser. Então, sempre eu estava na noite, eu estava com uma mulher diferente. Porque o meu problema, eu falei, o problema foi no meu casamento, agora eu não quero mais saber de casamento. Então eu falei, então o problema agora é ter que ter loira, eu tinha uma loira. Agora eu vou ter uma ruiva, agora eu vou ter uma mestiça, agora eu vou ter uma morena. Então eu comecei a dar foco nisso. E quando eu tinha vários tipos de mulheres, até então, eu tinha um vazio dentro de mim, mas isso não, eu ainda não estava no fundo do poço. E eu, longe de Deus, eu comecei a conquistar, entre aspas, o que eu não conquistava dentro. Foi quando eu tive minha primeira loja. Aí eu comprei um carro importado. Eu comecei a crescer. E vinha na minha consciência, tá vendo? Você não está tão errado assim. Porque se você tivesse tão errado, você não estava crescendo. E eu comecei a ter um buraco dentro de mim. Comecei a ter depressão. Eu não tinha vontade de abrir a minha loja. Eu deixei a minha loja na mão de funcionários. Então as coisas começaram a dar errada. Ao ponto de quando eu conheci na noite, uma mulher que quando eu bati os olhos nela, eu falei, essa é a mulher da minha vida. Essa é a pessoa para mim casar. Então eu a conheci. Ela se apresentou para mim como uma pessoa honesta, eu me apresentei para ela, e ela era garota de programa e eu não sabia. Quando eu descobri aquilo, porque eu já estava prestes a me casar com ela, quando eu descobri que ela era garota de programa, aí eu sentei no quarto e falei assim, meu Deus, por que está acontecendo isso logo comigo? Aí veio uma voz e falou no meu entendimento, você está no reino das trevas, o que você espera? Fidelidade? Amor do reino das trevas? Isso não existe. Foi só isso que veio na minha mente. Aí eu pensei, eu preciso voltar. Eu lembro quando eu cheguei
eu dobrei meu joelho, eu só pedi para Deus uma oportunidade. Falei, meu Deus, eu não quero nada. Eu não quero dinheiro. Eu não quero ser empresário. Eu só quero uma chance. Eu só quero que o Senhor me aceite de volta. Eu só pedi uma chance. Eu falei, meu Deus, se o Senhor me der uma chance, eu te prometo que a minha vida é sua. E eu fiz uma oração sincera, de todo o meu coração. Eu já percebi que Deus me aceitou de volta. Um peso saiu de cima de mim. Aquele peso que eu carregava já tinha saído de mim. Então, quando eu fiz aquela oração, eu falei assim, agora eu preciso me batizar novamente. Eu vou começar tudo de novo. E aí eu tive que mudar. Eu tinha telefones, 2 aparelhos celulares. Então eu mudei as minhas 2 linhas telefônicas. Embora eu tivesse vindo para a igreja, eu tinha muito contato na noite. Muita gente tinha meu número. Mulheres tinham meu número. Mulheres envolvidas na mídia tinham meu número que eu saía. Eu mudei, eu cancelei meus 2 telefones. Então eu já comecei a me preparar. Como a noiva se prepara para um casamento, ali eu comecei a me preparar para receber o Espírito Santo. Foi o que eu aprendi. Eu lembro que teve um voto que foi muito marcante para mim, que eu peguei aquele voto e falei, eu vou receber o Espírito Santo na entrega desse voto. E eu fui na frente do altar. E estava cheio, mas é como se eu estivesse sozinho. E eu buscava de todo o meu coração. Foi quando veio uma certeza tão grande. Eu tive uma certeza imediata de que Deus era comigo. Eu tive a certeza absoluta de que o Espírito Santo entrou em mim. Foi uma alegria tão grande que eu não tenho palavras para poder expressar, para dizer, mas não foi pelo que eu senti, mas foi pela certeza. Mudou dentro de mim. Eu posso afirmar que a glória da segunda casa é maior que a primeira. Hoje o meu casamento é uma maravilha. Hoje eu tenho paz dentro de casa. Hoje eu tenho uma mulher de Deus dentro de casa porque Deus mudou também a minha esposa. Eu mudei como marido. Eu mudei no meu caráter. Eu posso perder tudo. Tudo nessa vida. Tudo. Eu só não posso perder o Espírito Santo. Hoje eu tenho uma maturidade, que são as pequenas concessões. Então, quando Deus me fala alguma coisa, por menor que seja, eu já obedeço. E talvez tem gente hoje que está ouvindo esse depoimento, que o mundo está começando a chamar a atenção dela lá fora. Ela não está de corpo presente lá fora, mas a mente dela está indo lá para fora. O conselho que eu te dou, pelo amor de Deus, dobra os teus joelhos e peça misericórdia para Deus. Não faz o que eu fiz. Não vai para fora. E essa pessoa que está lá fora querendo voltar, talvez ela se acuse, ela quer voltar, mas ela fala assim, o que vão dizer de mim? Porque talvez ela teve um título dentro da igreja, talvez ela teve um cargo dentro da igreja, e vem na cabeça dela que vai ser uma vergonha ela voltar. Foi o que passou na minha cabeça. Essa vontade que você tem de voltar é Deus. Então volte, que você vai ser bem recebido, de braços abertos pelo Espírito Santo. Ele só está esperando esse passo. É você vir e de todo o coração, independente do que você fez lá fora. Se você voltar e pedir uma chance, eu tenho a certeza absoluta que imediatamente ele desce e te dá essa chance. Meu nome é Tawane de Souza, tenho 21 anos, sou designer de sobrancelhas e o meu sofrimento ele começou quando eu era bem criança. Na minha casa havia muitas brigas, muitas discussões, agressões verbais, físicas da parte do meu pai e da minha mãe. Eu cresci, diante desse lar destruído. Ele não tinha muita presença assim do meu pai, ele sempre vivia trabalhando, a minha mãe também. E até que teve um dia que eu estava sozinha em casa e eu estava com um parente, na verdade, né? E ele me molestou. Ele passou as mãos nas minhas partes íntimas, beijava na minha boca. E devido a isso eu peguei um trauma muito grande. Até mesmo medo de abraçar homens, até mesmo meu pai, meu irmão, eu tinha muito medo. Eu tinha esse medo incubado dentro de mim, né? E aí, devido a isso,
a carência, eu fui procurar preenchê-la no mundo. E então eu conheci uma pessoa do tráfico e aos 13 anos eu fui amante dessa pessoa. E eu fazia dessa pessoa um Deus na minha vida. Para mim ele era tudo e tudo que ele pedia para mim fazer eu fazia. Então eu vivi em biqueiras, eu comecei a sair para bailes funk, para balada, até que eu tive o meu primeiro contato com a maconha. Então eu comecei a usar maconha, fumei cigarro, bebidas alcoólicas, tudo isso para poder preencher uma carência que eu tinha. E aí essa pessoa começou a me rejeitar também. E aos 15 anos eu tive uma suposta gravidez psicológica, aonde eu tive todos os sintomas de uma gravidez. Tive enjoos, a barriga cresceu e eu tive muito medo de realmente estar grávida. Eu não tinha condições de criar uma criança, eu era uma criança. Então eu não tomava banho, eu não queria comer, eu só chorava, ficava trancada dentro de casa, não queria sair, não queria ver pessoas. Quando eu saía, na minha cabeça tinha pessoas vindo atrás de mim para me matar. E aí eu comecei a planejar o meu suicídio. Eu subia na laje da minha casa e aí eu olhava lá para baixo e vinha essa voz: se joga, se mata. Só que aí eu pensava, ao mesmo tempo que vinha essa voz, se mata, eu tenho certeza que o Espírito Santo ali, ele já estava me ajudando, né? Ele já, não se mata, não faz isso com você. E aí eu viajei, fiz uma viagem, fui para casa de uma tia minha e essa tia minha era da Universal. E de primeira, assim, eu fui bem resistente, eu tive um preconceito aos maus olhos. Até falei para ela: nossa, eles pedem muito dinheiro. Só que aí voltei para São Paulo e tinha uma Universal próximo da minha casa. E eu nunca tinha enxergado aquela igreja. E teve um dia que eu estava precisando muito de um socorro. E eu decidi ir na igreja. Quando eu cheguei na igreja, ali eu vi um refúgio. Uma obreira conversou comigo, essa obreira, aí ela falou do Espírito Santo, né, que existia um Deus que podia mudar a minha vida, que podia preencher aquele vazio que existia dentro de mim. E aí, dali em diante, começou o meu processo. Me libertei daqueles traumas que eu tinha, do complexo de inferioridade, da depressão, da síndrome de pânico, da carência que existia dentro de mim. E aí eu decidi morrer de fato para o mundo e nascer para Jesus, né? E eu sabia que para aquilo eu tinha que largar tudo aquilo que eu tinha vivido lá atrás para recomeçar uma nova vida. E ali eu me batizei nas águas, eu tive o meu encontro com Deus, uma nova Tawane, até que eu queria o Espírito Santo, né? Porque eu falava para Deus que não fazia sentido eu continuar no mundo sem ter o Espírito dele. E teve um dia que eu fiz um desafio com Deus. E eu falei para Deus que eu não aceitava mais continuar sem o Espírito dele, que eu queria ter aquela certeza, eu queria ter aquela paz, que eu procurei tanto no mundo e não achei. Foi num domingo de manhã, eu me preparei para aquele dia e eu coloquei minha melhor roupa e eu esperava me encontrar com o noivo. E aí, quando foi na hora da busca, eu busquei com toda a minha sede que existia dentro de mim. Aqui, para mim, eu sairia dali morta, eu sairia dali com o Espírito Santo. E aí, o Espírito Santo, ele veio sobre a minha vida. E foi uma certeza muito grande, a paz dentro de mim, aquela alegria, o gozo que eu não tinha, né? Aquela carência que eu procurava nas pessoas, o Espírito Santo, ele preencheu, ele me mostrou que ele podia me fazer uma pessoa feliz, mas que eu não precisava depender de ninguém, de pessoas ou de coisas, que eu precisava somente dele. E aí veio a certeza da salvação, a certeza de que Deus era comigo. Então, tudo aquilo que eu procurei no mundo, eu só encontrei em Jesus. Aquela Tawane que era motivo de vergonha para minha família, hoje eu sou motivo de orgulho para eles. A Universal, para mim, hoje ela representa uma mãe espiritual, né? É aonde eu encontrei o verdadeiro Deus, né? A verdadeira alegria que eu procurava e nunca tinha encontrado. Todo aquele preconceito que eu tinha lá atrás, eu vi que nada daquilo era verdade. Me mostraram que eu não precisava do mundo ou de pessoas, que eu só precisava do Espírito Santo. E isso para mim foi fundamental. O Espírito Santo, para mim, ele é o meu melhor amigo, a minha melhor companhia. O Espírito Santo, ele para mim, ele é tudo.
tudo, né? Eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, eu só preciso dele. Ele me completa por inteiro, dentro e fora de mim. Hoje eu posso falar que estou feliz de verdade. Não há como a pessoa ser feliz sem a própria felicidade dentro de si. E o Espírito Santo é a felicidade, ele é o espírito da felicidade, ele é o guia daqueles que realmente são sinceros e querem essa felicidade, custe o que custar. Então, minha amiga e meu amigo, em qualquer igreja universal do Reino de Deus, hoje, como qualquer outro dia, você pode ir e receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Senhor Jesus em espírito. E o Senhor Jesus disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então você é o convidado nosso para chegar e receber, hoje mesmo. Se você quiser, se você tiver fé, se você crer, você vai receber. Nós vamos agora entrar em oração, em nome do Senhor Jesus. Se você quiser orar conosco, vamos então concentrar nossa fé. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda.